Olá, meus amigos. Então, nessa coletânea de vídeos que eu estou fazendo e fazendo memória também um pouco sobre a Páscoa, sobre essa festa que vamos celebrar nos próximos dias, eu estou dando uma introdução sobre a Páscoa judaica, que foi praticamente o berço, foi o embrião da Páscoa cristã. Jesus celebrou a sua Páscoa, ele estava a celebrar a Páscoa, e na Páscoa ele é levado à cruz e morre. Mas os judeus, como foi dito, eles fazem essa memória. Memória do quê? Dos 400 anos que ficaram cativos, que ficaram presos no Egito, sob o domínio forte da mão pesada do faraó, mas Deus se manifesta através de um homem chamado Moisés, que significa aquele que é tirado da água, Moisés, aquele que é retirado das águas, e foi retirado pela filha do faraó, e depois de 80 anos ele é incumbido de libertar o povo da escravidão. Por isso, Páscoa, Pessar, significa saída, travessia, passar por cima, sair dessa condição de escravo para uma libertação. E a comemoração atual da Páscoa para os judeus, eles seguem um ritual. O judaísmo é muito rico em ritos. Além da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que compõem os livros sagrados para os judeus, o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, eles também têm o Talmud, que são as 613 normas e leis de vivência do judaísmo. E para celebrar a Páscoa, eles têm o rito, os ritos que buscam do Shamet, jejum dos primogênitos, acendimento das velas, o Seder e a leitura da Pessah. Então vamos entender rapidamente cada um destes elementos deste rito. A busca do Shamet. Shamet. Os grãos fermentados, Shamet, são totalmente abolidos da Páscoa judaica. Uma vistoria na casa é realizada para retirar todas e qualquer migalhas e qualquer produto que tenha sua composição alguns dos 5 cereais: o trigo, cevada, centeio, aveia e trigo sarraceno. Não pode ter nada desses alimentos ou produtos dentro da casa. Tem que eliminar, tem que consumir, fazer eliminar. Não pode ter na casa nesse período da Páscoa. Outra parte do rito é o jejum dos primogênitos. Na véspera do Pessah, todos os primogênitos devem jejuar como forma de agradecimento por seus antepassados terem tido suas vidas poupadas quando ocorreu a praga que levou os primogênitos do Egito, dos egípcios. Então, o que quer dizer isso? Naquela noite da preparação que fizeram comer o cordeiro com ervas amargas e pão ázimo, pegaram também o sangue e passaram nos batentes da porta e também nas travessas. A casa que tivesse esse batente fixado com o sangue do cordeiro seria poupado os primogênitos. As casas que não os tivessem seriam levados pelo anjo da morte. Obviamente que dos hebreus foram poupados e dos egípcios todos foram levados. Então, esse jejum dos primogênitos é para lembrar esse fato. Outro ritual é o acendimento das velas. Durante o primeiro dia do Pessah, novamente, Pessah significa libertação, saída da escravidão para a libertação do povo de Deus. São acendidas velas em horários determinados com recitação de textos. Para o segundo dia, é utilizada uma chama que se acende sempre na vela anterior, das velas da vela que ficou, né? Então, é um rito. Acender já existente uma vela naquela chama. Outra parte do rito é o Seder. O Seder significa a ceia judaica. Em hebraico significa ordem, trata-se da ceia realizada em família para a comemoração do Pessah, da Páscoa. O Seder marca o início da comemoração, quando as famílias se reúnem para consumir alimentos que lembram a trajetória dos seus antepassados. Durante o jantar é feita a leitura do Haggadah, para relembrar a história e manter acesa a memória dos judeus,
o sofrimento vivido e a restauração da liberdade. Nessa mesa, nós temos uma bandeja colocada no meio da mesa principal, chamada de Kehá. É composta pelos seguintes elementos: Mahor. Mahor significa ervas amargas. Representa a amargura vivida pelo povo judeu. Também nessa mesa é colocado charosset, doce. A mistura das iguarias lembra a cor do tijolo produzido no Egito. Lembra que o povo ficou escravo, teve que trabalhar muitos anos, 400 anos, né, para a construção do Egito. Então, a charosset lembra esse fato. A cor marrom, que vai sendo a mistura desses alimentos, vai dando a cor marrom. Outro é o carpaz. Carpaz é o salsão. Lembra o isopo utilizado para passar o sangue do cordeiro nas portas, né? Para marcar que ali o povo hebreu estava. Então, que o anjo da morte poderia passar por cima, ou seja, o Pessah, passar por cima. O chasaret é uma alface romana ou escarola. Deve ser colocado junto com o mahor, junto com as ervas amargas, porque lembra esse período do sofrimento. O amargo representa isso, aquele período da escravidão. Também temos o betzá. Betzá nada mais que é ovos cozidos. Representa a opressão vivida pelos judeus e como isso os fortaleceu. Temos a zeroá, que é o cordeiro, simboliza Deus que os tirou do Egito. Além desses símbolos, que compõem a Kehá, na mesa são colocados 3 matzot, pães sem fermento, que representam os sacerdotes, os levitas e o povo israelita. Há também um recipiente com água salgada, para lembrar das lágrimas derramadas durante a escravidão, e o mar que atravessaram, o Mar Vermelho. Também tem vinho, imagina, toda festa judaica tem que ter vinho. Uma taça com vinho servida a cada convidado deve conter pelo menos 86 milímetros de vinho em cada taça. Então, meus amigos e minhas amigas que acompanharam um pouco essa história da Páscoa judaica, nós temos que fazer agora a Páscoa cristã, que vai ser o nosso próximo vídeo. Mas lembrando que a Páscoa judaica e a Páscoa cristã acontece mais ou menos no mesmo período, mas com significados diferentes. A Páscoa judaica, o Pessah, representa o quê? A passagem da escravidão do Egito, depois de 400 anos cativos, para a libertação na terra prometida, na terra de Canaã, que levou 40 anos para fazer essa travessia ali do Egito para Israel. Se fôssemos fazer a pé, acho que não daria nem um mês de caminhada, nem isso, nem menos, imagina, né? De caminhada. Mas levou 40 anos. E por que tanto tempo? Para que o povo não voltasse a viver os vícios e achando que ali era difícil, voltariam a ser escravos novamente no Egito. 40 anos também é a troca, a mudança de uma geração, mudança de ideia, mudança de pensamento, mudança de atitudes, né? Já na Páscoa cristã, já é um pouco diferente, nós não temos esses elementos. Vamos saber porque nos próximos dias eu vou explicando cada dia as festas, a festa pascal dos cristãos. Domingo de Ramos, segunda, terça e quarta santa, quinta-feira santa, cerimônia do crisma e do lava-pés e da instituição da Eucaristia, sexta-feira santa da paixão, sábado santo, fogo santo, renovação do batismo, etc. e o domingo da Páscoa. Então vamos ter vários vídeos nos próximos dias como esses. Então, a Páscoa judaica, libertação da escravidão para a libertação. A Páscoa cristã é a vitória da morte para a vida. A morte de quem? De Jesus para a vida, a ressurreição. Mas isso é um próximo tema. Se você está gostando do nosso vídeo, compartilhe, comente, deixa aí a sua inscrição e vamos estudando junto esse período tão bonito da igreja que é a Páscoa. Obrigado.